Boa tarde, seja bem-vindo ao RTV Notícias. O Tribunal Constitucional rejeitou o recurso de Afonso Dias e confirma a pena de 3 anos de prisão efetiva pelo rapto de Rui Pedro, a criança de 11 anos que desapareceu em Lousada em março de 1998. O camionista foi absolvido no primeiro julgamento no Tribunal de Lousada, mas foi depois condenado pela Relação do Porto e pelo Supremo Tribunal de Justiça. Agora, Afonso Dias tem 10 dias para recorrer para o plenário do Tribunal Constitucional. Afonso Dias foi condenado por ter levado o menor a um encontro com uma prostituta e não por estar envolvido no seu desaparecimento. Rejeitou sempre qualquer responsabilidade no caso e, em entrevista à RTP, disse acreditar que o Rui Pedro ainda está vivo. O advogado da família, Ricardo Sá Fernandes, afirma que o fim do processo está quase a chegar, o que é muito bom para a família, mas falta saber o mais importante, o que realmente aconteceu ao Rui Pedro. Tempo agora para o nosso comentário habitual, hoje com Amadeu Campos. Boa tarde, bem-vindo ao RTV Notícias. Amadeu, começamos então o nosso comentário com a prova de avaliação de conhecimentos e capacidades, destinada aos professores contratados com menos de 5 anos de serviço. Vai acontecer no dia 19 de dezembro, uma sexta-feira, exatamente um ano e um dia depois da primeira polémica e da primeira edição desta prova. Como é que vê a realização desta prova? Bem, para já percebe-se que é uma prenda de Natal do nosso Ministro Nuno Crato em relação aos professores. E, pelos vistos, é uma prenda de Natal já repetitiva e os sindicatos, naturalmente, contrapõem. Eu acho que o que devemos discutir é se esta prova faz sentido ou não. Como disse muito bem, é realmente para os professores que estão há 5 anos na carreira docente. Pelos vistos, o Ministro tem algumas dúvidas se eles estão a ser bem informados ou não para exigir este tipo de prova. Pois, se há dúvidas sobre a formação deste tipo de professores, ou da forma como eles estão a ser formados, isso deve ser exigência às instituições que estão a formar esses professores. Por outro lado, eu acho que nós devíamos ser muito mais alargados em termos dos nossos horizontes, em termos da avaliação dos professores, e deixar para que os melhores professores, realmente, esses estejam na escola, independentemente de terem exames, ou não terem exames, ou terem provas de avaliação, ou deixarem de ter provas de avaliação. Os nossos alunos são avaliados todos os dias e, naturalmente, os professores também o são. O que é preciso é que o nosso sistema educativo, nomeadamente o ensino público, tenha os melhores professores e que haja mecanismos para que os diretores, os pais, os professores, toda a comunidade educativa, inclusive os alunos, com as suas associações de estudantes, consigam demonstrar quais são aqueles professores que conseguem fazer um bom trabalho. Para quê? Para que nós, nas nossas escolas, realmente tenhamos os melhores professores. E isso, para mim, é o fundamental. Acho que estas provas é mais uma guerrinha que o Ministro Nuno Crato está a ter, ainda por cima super fragilizado com as questões que estão a acontecer no Ministério da Educação, a contratação de professores que arrancam mal o ano e que temos os nossos alunos com muitas dificuldades para conseguirem chegar a bom termo em termos do ano letivo que se lhes depara pela frente, e a questão dos 700 milhões que realmente o Ministério da Educação vai ter a menos para o próximo ano. E isso é que eu acho que são os verdadeiros problemas. Estes são realmente questões que põem em causa a dignidade do professor, a dignidade de alguém que esteve a estudar, que fez determinadas provas para chegar à carreira docente e que, pelos vistos, essas provas não foram suficientes para estar a ser contestado novamente. Exatamente, está a contestar a formação que as pessoas tiveram e o processo que foi, que os professores supostamente e muito bem para estarem a dar aulas conseguiram ultrapassar, mas que pelos vistos para o Ministério da Educação não é válido, porque eles têm que fazer mais provas. A verdade é que no dia 18 de dezembro de 2013 ficou marcado pelas contestações que aconteceram Claro. Devido àquela prova. Este ano há uma intenção da FENPROF de avançar com uma greve no dia da prova. Concorda com este procedimento? É assim, é uma luta que cabe muito aos professores. Obviamente que eu concordo com a indignação que os professores façam, e nomeadamente os sindicatos de professores, em que, se realmente eles tiveram bastantes provas para chegar até ao fim de estarem formados para poderem dar aulas, esta não estava na previsão do currículo. É algo que o Ministério da Educação está a pôr a mais. Eu acho que não faz parte das regras do jogo e que muito menos não é por aí que nós vamos ter os melhores professores na escola. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Agora,
Reconheço que, face aos problemas que nós tivemos até o ano passado, a dizer que alguns professores não conseguiram tirar nota positiva por causa do acordo ortográfico, eu acho que aí também os sindicatos têm que ter algum cuidado na forma como expõem até porque os seus... pode ser ridicularizado por causa disso. Exatamente, e o ano passado andou muito lá perto, não é? E eu acho que os professores, obviamente, que até de uma resposta cabal em relação ao Ministério da Educação, deviam se preocupar e bastante para fazer a prova, com uma forma digna, fazê-la, tirarem excelentes notas e dizer: vocês estão errados porque o que vocês estão a fazer não serve para nada, porque nós realmente mostramos competência e aptidão para estarmos a dar aulas. Acho que a resposta pela positiva também era uma boa solução para os sindicatos realmente poderem aproveitar isso. Eles usam normalmente pela questão mais negativa, que é faltarem e não fazerem a prova. Bem, cabe realmente a decisão aos sindicatos e são eles que têm que gerir esse Sim, a verdade problema. é que também os boicotes levaram a que muitos docentes não conseguissem realizar a prova e que a componente específica nunca chegasse a ser feita. Este ano pode ser igual? Sim, e isso aí levanta outro tema, que é a liberdade do professor. E os sindicatos não podem pôr, e os seus colegas de profissão, os outros professores, não podem pôr a liberdade pelo respeito ao outro professor que conscientemente quer fazer a prova e quer demonstrar que tem conhecimentos, independentemente de todos discordarmos com a regra e a prova que o Ministério da Educação está a fazer. Isso eu acho que os sindicatos deviam cuidar e respeitar mais a liberdade dos outros professores, porque ir para uma escola fazer barulho e não permitir que os professores que estão lá dentro, que em livre consciência o fizeram, porque repare, todos estão lá de livre consciência para o fazer, que realmente ao tentarem fazer estejam a ser perturbados por aquilo que são aqueles piquetes de greve e que realmente fazem aqueles barulhos todos. Não, acho que aí deve haver um respeito pela liberdade dos que optam em fazer. Até porque acredito que muitos dos professores queiram mesmo fazer a prova até para testar e até para provarem a sua capacidade enquanto docentes, não é? Sim, exatamente, porque repare, nós também percebemos um bocadinho isto. E eu não gosto muito de falar das exceções, porque acho que nós não devemos levar o país com as regras das exceções, devemos levar o país com as maiorias. Mas realmente nós sabemos, muitas das vezes, que nos nossos cursos, quando nós fazemos... existem alunos que, de uma forma ou de outra, um bocadinho mais atrapalhada, conseguem fazer. E esta prova poderia, eventualmente, distinguir esses que, de uma forma um bocado mais aos trambolhões, conseguiram fazer o curso, ficassem mais penalizados em relação a outros que se evidenciaram, que trabalharam e que agora estão de plenas capacidades para realmente fazer esta prova. E isso poderia distinguir aí, mas repare, estamos a falar de exceções. E eu, sinceramente, acho que as exceções devem ser tratadas como exceções e não como regra. Muito bem, Amadeu Campos, um outro tema que também é muito importante e hoje em dia nas nossas escolas portuguesas é quase transversal, um trabalho de investigação da Universidade de Aveiro conclui que crescem as ameaças através da internet entre colegas de escola e para evitarem sanções disciplinares. É um fenómeno em expansão, é o chamado cyberbullying. É preocupante? Claro, e eu diria de outra maneira, tudo o que seja violência na escola ou fora dela, com alunos, é sempre preocupante. E nós devemos focalizar e separar ou segmentar todos os problemas que existem. E esta é realmente uma realidade nova, como esse estudo demonstra, e muito bem. Os alunos hoje em dia têm ferramentas que lhes permitem uma comunicação mais rápida. Repare, nós no nosso tempo encontrávamos-nos na rua ou não nos encontrávamos. E muitas das vezes os tipos de ameaça que tínhamos eram as pedras, os paus e esse tipo de circunstâncias que se nos deparavam e que nós tínhamos à mão. Hoje em dia as crianças têm outros meios de comunicação entre elas e esses meios põem em causa o seu círculo de amigos e o seu círculo de amizades. E eu só tenho um caminho para dar resposta a este tipo de situações, é a formação dos pais, a atenção que os pais tenham em relação aos seus filhos, não em relação muitas das vezes àquilo que eles sofrem, mas muitas das vezes àquilo que eles provocam nos outros. O bullying não é só daquele que sofre, o bullying também é daquele que o provoca. E muitas das vezes os pais não se preocupam quando o seu filho está a provocar bullying. Preocupam só os pais dos filhos que estão a receber esse bullying. Sim, porque sem dúvida que as famílias devem ter uma intervenção decisiva neste tipo de casos. E uma intervenção geral ou generalizada, porque muitas das vezes os miúdos ou os alunos que são hoje vítimas de bullying, amanhã são eles os que vão provocar bullying, porque é normal, à medida que eles cresçam, que sintam-se mais capazes em relação aos mais fracos e aos mais novos, que realmente isso acontece. Portanto,
E este tipo de questões devem ser preocupação dentro da escola, porque elas depois, de uma forma ou de outra, revelam-se na escola, mas com os novos meios de comunicação, com as redes sociais e com os telemóveis, naturalmente que os miúdos conseguem fazer isso de outras formas e que as famílias têm que ser sempre a parte que devem se preocupar e que devem estar atentas a este tipo de situações. Até porque podemos mesmo dizer que esta é uma nova forma de violência que amplia as consequências do bullying tradicional. Claro, mas repare, há uma deslocalização da forma como o bullying é feito. Não é? Porque ele antes era uma violência muito física, de empurrar, de fazer grupos e de intimidar bastante forte. Humilhar, mas sempre de uma forma mais física. E agora há uma humilhação psicológica, uma humilhação em que os alunos são, perante os outros, nas suas redes sociais, são humilhados. E isso é novo e os psicólogos que acompanham este tipo de situações poderão ter alguma dificuldade até numa fase inicial, porque não saberão lidar ou não sabem que repercussões vão ter em relação ao aluno no futuro este tipo de bullying muito psicológico e não tanto físico como havia antigamente. E até porque é uma forma mais escondida de o fazer. Claro. Se quiserem, nunca denuncia a própria pessoa quem o está a fazer. Normalmente até de uma forma até anónima, porque Exatamente. há pessoas que se escondem no mundo virtual para de uma forma anónima conseguirem fazer esse tipo de violência, e nós sabemos que os alunos hoje em dia são bastante criativos para usarem essas ferramentas. E depois são marcas que ficam, nos alunos que sofrem de bullying ficam para o resto da vida. Claro, esse é o tema, não é? É como é que estes alunos que de antes nós tínhamos a violência física e aprendemos a lidar com ela e já temos um historial de cerca de 30 a 40 anos, como é que esta violência mais psicológica pelas redes sociais vai ser lidada daqui a 10 ou 15 anos. E isso é uma preocupação que nós ainda não temos, mas a única forma que nós podemos minimizar os problemas é realmente estar atentos aos nossos filhos e a que instrumentos é que eles usam, tanto os que provocam como os que sofrem. Nunca esquecer os dois lados da moeda, que eu acho que é importante. Exatamente. Muito bem, Madeu, para terminarmos o nosso comentário, uma pequena nota para mais uma greve dos enfermeiros. Começou à meia-noite de hoje e registrou 80% de adesão. Continua o protesto pelos cortes salariais, exigem a progressão na carreira e a reposição das 35 horas de trabalho semanais. Ou seja, continuam a demonstrar ao Governo que estão insatisfeitos com aquilo que tem sido o posicionamento. Mas, na verdade, nunca mudou. Pois, e o problema é que não está a haver uma resposta aceitável, segundo os enfermeiros, para as exigências que eles estão a fazer. E isso é uma das dificuldades que... E eu não sei como é que os enfermeiros vão sair daqui. Agora, o que eu disse a semana passada, e continuo a dizer, é que traz graves consequências à sociedade portuguesa, nomeadamente à saúde pública portuguesa, porque os casos de legionela são suficientes para haver uma grande preocupação, mas nós temos as questões das meningites, que estão a acontecer todos os dias, a questão das gripes, que realmente trazem problemas aos portugueses e que a falta de enfermeiros nos centros de saúde e nos hospitais provoca que o português não seja bem entendido. Digamos que todo o funcionamento em segurança dos cuidados prestados está em causa com Está em causa com a falta de enfermeiros, porque repare, se não estivesse, eles não eram precisos. Portanto, é preciso nós assumirmos que realmente eles fazem falta e que a saúde pública portuguesa vai sair bastante degradada com estas greves dos nossos enfermeiros. Madeu, muito obrigada pela sua presença. Desejo-lhe um bom fim de semana. Igualmente para si, Raquel. Continuação. Nesta sexta-feira, a Câmara do Porto começa a sementeira de 10.000 árvores e arbustos autóctonos no viveiro municipal. O objetivo é criar uma floresta urbana nativa que permita melhorar o ambiente da cidade. No âmbito do futuro projeto das 100.000 árvores na área metropolitana do Porto, que quer rearborizar áreas que necessitam de reconversão, o Executivo de Rui Moreira inicia nesta sexta-feira a sementeira de 10.000 árvores e arbustos autóctonos no viveiro municipal. A ação, que acontece 2 dias antes da celebração do Dia da Floresta Autóctono na Península Ibérica, prevê que nos próximos 18 meses o espaço acolha carvalhos, castanheiros, bétulas, cerejeiras, azevinhos, madronheiros, azereiros, sobreiros, entre outras espécies nativas da flora da região. O principal objetivo é criar uma floresta urbana nativa e, com isso, ajudar a cidade ao enriquecer a sua biodiversidade, sequestrar carbono, melhorar a qualidade do ar,
proteger os seus solos e contribuir para uma melhor qualidade de vida das pessoas. A iniciativa gerou uma colaboração com a Câmara Municipal, que prevê a cedência de 250 metros quadrados de área em estufa e 400 metros quadrados de área em canteiro exterior, bem como colaboração dos operacionais da autarquia em atividades de preparação da sementeira, repicagem, monda, plantação e rega regular. Desde 2011, a altura em que começou o futuro projeto das 100.000 árvores na área metropolitana do Porto, foram plantadas, mantidas e monitorizadas mais de 34.000 árvores nativas em várias parcelas dispersas por vários municípios, com a colaboração de 37 instituições, mais de 6.000 participações voluntárias individuais e cerca de 16.000 horas de voluntariado oferecidas pelos cidadãos da região. Tudo por um ambiente mais saudável na cidade do Porto. E como já é habitual à sexta-feira, partimos para o nosso comentário do desporto com o Gil Nunes. Boa tarde, bem-vindo ao RTV Notícias. Gil, começamos então o nosso comentário com uma análise ao jogo da seleção portuguesa com a Argentina. Ganhamos por 1-0, contudo o jogo e grande parte das notícias à volta deste jogo foi para o duelo entre Ronaldo e Messi, que no fundo, em termos de concretização no jogo, em termos de golos para as seleções, foi 0. O herói do jogo foi mesmo Guerreiro, que marcou o golo da vitória da seleção portuguesa. O que é que vê com todo este duelo de titãs, quando na verdade o herói foi o Guerreiro? Acima de tudo é um jogo, as seleções de Portugal e da Argentina têm uma grande predominância comercial. O facto de terem os 2 melhores jogadores do mundo permite-lhes uma atratividade em termos de jogos particulares que outras seleções não têm. E como tal, tudo girou um pouco à volta desse mediatismo protagonizado pelos 2 jogadores. Em relação ao jogo, é um jogo amigável, serve para se fazerem testes de ambos os lados. Gostei muito do facto da seleção portuguesa, pela terceira vez no reinado do Fernando Santos, não ter sofrido golos, que aliás é um pouco o apanágio do que aconteceu com o Fernando Santos enquanto era selecionador da Grécia. No grupo de qualificação para o Mundial 2014, também a Grécia ganhava sempre por 1-0, por 2-0, 2-1, uma defesa muito coesa. O Fernando Santos tem sempre essa preocupação e, como tal, o jogo, no caráter desportivo, teve interesse em termos de laboratório. Depois a vitória portuguesa, sem tirar mérito à vitória portuguesa, obviamente, resulta um pouco daquele caos instalado no período de descontos. Não é muito admissível que a defesa argentina deixe que um jogador lateral esquerdo, com uma estatura relativamente baixa, apareça sozinho a cabecear e a fazer o golo. Foi surpreendente então? Foi surpreendente. Agora temos que o desporto também se faz do aproveitamento do demérito do adversário. Desta vez calhou a sorte a Portugal e, como tal, temos que estar contentes e esta vitória servirá, por certo, de dínamo para outras conquistas e para o seguimento da campanha de qualificação que já está no bom caminho, podemos dizer. Este resultado era de esperar? Como te disse, é um jogo amigável. Um jogo amigável, geralmente, é um jogo em que serve mais pelo teste e menos pelo resultado em si. Eu, sinceramente, quando fiz o prognóstico para este jogo, até pensei em alguma predominância da seleção argentina, devido à recuperação da seleção portuguesa e o facto da Argentina recentemente até ter ganho a Alemanha num jogo particular pós-mundial. Mas seja como for, como te disse, o caráter desportivo passa um pouco para segundo plano. Pronto, falemos então agora de outro assunto, do Nani, que tem sido capa de jornais, tudo devido a umas declarações após o encontro de Portugal com a Argentina. Deixou num ar um não digo que não, quando questionado sobre um regresso prematuro à Inglaterra já em janeiro. No entanto, em entrevista a um jornal britânico, já abordou este tema com outra perspectiva, afirmando que está muito feliz no Sporting. Mas Nani ainda não fechou totalmente a porta para uma ida para o Manchester. Acha que esta hipótese será em janeiro ou apenas no final da época? É um pouco prematuro de dizermos. O Nani recuperou muito da sua condição quando veio para o Sporting. De facto ele estava em baixo e agora, como jogador do Sporting, está em cima. E isso aguçou o interesse do próprio Manchester United, que o emprestou para no fundo ter o resultado que se teve, que foi o Nani recuperar muito da forma. E passou de mal amado para jogador desejado. Eu penso que poderá estar muito em causa a qualificação ou não do Sporting para a segunda fase da Liga dos Campeões.
O Sporting vai agora defrontar o Maribor, tem, na minha opinião, mais hipóteses de se qualificar que o próprio Benfica, e isso poderá pender muito da decisão do Nani, porque se continuar na Liga dos Campeões, que é uma montra bastante apetecível, o Nani poderá ficar em Portugal. Muito bem, Gil. Agora falemos então da antevisão, este fim de semana, Sim. é fim de semana da Taça de Portugal. Hoje joga Espinho com o Sporting. O que é que se pode esperar deste jogo de hoje? O Sporting comeu o tubarão, passa a expressão, e agora não quer ser engolido pelo peixinho do Sporting de Espinho. O Sporting de Espinho, pelo que me informei, não está a ter uma carreira muito positiva no Campeonato Nacional de Séniores. Pelo que me informei também, tenho lá conhecimento de 2 jogadores, que é o lateral Bozingua, que é um jogador das camadas jovens do Futebol Clube do Porto, e depois um jogador que ganhou alguma preponderância também nas camadas jovens do Benfica e do Belenenses, que é o Moelson Samad. No entanto, nestes jogos há sempre uma questão fundamental, que é a questão do ritmo. O ritmo dos jogadores do Sporting, mesmo os menos utilizados, é muito superior ao ritmo de um Sporting de Espinho, que joga num campeonato menos competitivo e que não está habituado a jogar com Porto, Benfica, Guimarães, Braga, e como tal o fator físico poderá ser predominante. Na equipa do Sporting chama a atenção para a convocação do Pudense, que é um jogador com muito cartaz nas camadas jovens do Sporting, um extremo-direito muito agressivo, muito rápido, e que me gera alguma curiosidade para ver, se ele for utilizado, como é que ele se vai sair. Relembro então que este jogo é logo às 20h30. Já amanhã temos o jogo entre o Benfica e o Moreirense. Considera que vai ser um jogo equilibrado? O favoritismo recai naturalmente para a equipa do Benfica, mas a equipa do Benfica pensa muito também no jogo de terça-feira com o Zenit, onde terá obrigatoriamente de vencer o jogo, caso queira continuar na Liga dos Campeões. Portanto, as forças talvez estejam mais reservadas para o jogo. O Benfica tem um plantel relativamente vasto e que pode fazer esse equilíbrio entre os 2 jogos. No entanto, o Moreirense é uma equipa que me agrada muito do meio campo para a frente. Tem jogadores muito experientes, tem o Vítor Gomes, tem o André Simões, que se tem destacado muito, destacou-se agora no jogo frente ao Marítimo, que foi uma das sensações desse jogo. Depois tem também atacantes muito experientes, tem o Gerson, que passou pelo Estoril, tem o Cardoso, tem o João Pedro, que passou também pelo Sporting de Braga. Portanto, também há um trabalho, e a defesa do Moreirense também está muito a estabilizar nos últimos jogos. Como tal, é uma equipa que, se a deixarem, se o Benfica não tomar as devidas precauções, em termos de ritmo de jogo, de agressividade e a forma como aborda os lances, pode causar alguns problemas, até pela ansiedade, que o Moreirense é muito especialista nisso, cria alguma ansiedade nas equipas adversárias e depois, tipo cobra, vai mordendo e tem dado chega ao alguns bons resultado resultados. final positivo. Exatamente. Já no domingo, Gil, é dia do Vitória jogar com o Braga. O que é que se pode esperar deste jogo? Faço um paralelo com o comentário que fizemos em relação a Portugal-Argentina. Há um caráter também muito político e muito simbólico em torno do jogo. É um jogo que envolve toda uma região e todo um conjunto de dinâmicas e de perspectivas que colocam, de facto, uma rivalidade que já vai dar muitos anos. Penso que o favoritismo recai para o lado do Vitória de Guimarães. A Vitória de Guimarães vai numa excelente forma. Como eu disse em comentários anteriores, fez um excelente trabalho de sapo e os jogadores continuam a afirmar-se, os jogadores não têm medo, em termos de positividade e de moral, o Vitória de Guimarães está muito mais em alta. O Braga não vai ter o Tiago Gomes, que se lesionou ao serviço da seleção, e penso que o Braga, com o Hernani em boa forma, poderá causar alguns problemas. Ele que tem sido um dos jogadores-chave neste início do campeonato, também tem corrido ao Vitória de Guimarães. Muito bem. Quero então apenas lembrar a quem nos está a ver que o jogo entre Espinho e Sporting é então hoje às 20h30. Benfica-Moreirense joga amanhã às 19h45 e Vitória-Braga jogam no domingo às 19h15. Gil, muito obrigada pela sua presença no RTV Notícias e um bom fim de semana. Obrigado. Inovar em Portugal não é fácil, quem o diz é o Barómetro Internacional do Financiamento da Inovação. Para cerca de 53% das empresas que participaram no estudo, é primordial para serem inovadoras, mas 61% valoriza mais o repensar continuamente a organização e os processos. 8 em cada 10 empresas inquiridas pela consultora AMA-CG afirmaram que Portugal é um país onde é difícil inovar. Contudo, cerca de 77% das empresas portuguesas consideram-se inovadoras e 44% afirmam que a inovação é uma prioridade para serem competitivas. Nuno Tomás, Managing Director da ALMA-CG, considera que o facto das empresas portuguesas darem mais importância à satisfação dos clientes enquanto condição para a competitividade do que à inovação está em linha com a menor expressão que estas empresas concedem à inovação disruptiva. Exemplos: promover rupturas com mercados existentes e criar uma nova oferta com base em novos mercados.
Para cerca de 53% das empresas que participaram no estudo, Barómetro Internacional do Financiamento da Inovação, o investimento em investigação e desenvolvimento é primordial para serem inovadoras. Mas 61% valoriza mais o repensar continuamente a organização e os processos. Apesar de considerarem que é difícil inovar em Portugal, 92% das empresas inquiridas considera-se competitiva, quando a média global do estudo, que envolveu 10 países, se fixou nos 83%. 86% dos investimentos das empresas portuguesas são suportados com capitais próprios e 55% está dependente do crédito bancário. O perfil de financiamento nacional, com a maior dependência dos capitais próprios e dos créditos bancários, tendo em conta o contexto de contração económica que se vive e o acesso ao crédito, pode estar na origem da maior dificuldade sentida pelas empresas portuguesas em inovar, lê-se no comunicado que acompanha o estudo. Cerca de 29% das empresas que usufruem de incentivos fiscais referiram que estes benefícios permitem manter as atividades de investigação e desenvolvimento em Portugal, funcionando como garantes do seu desenvolvimento e crescimento. Cerca de 30% disse o mesmo relativamente aos incentivos a fundo perdido e os empréstimos reembolsáveis. E terminamos o nosso bloco informativo com um pouquinho de um vídeo em time-lapse que mostra ao mundo a beleza da cidade do Porto. Foi feito por um português, Paulo Ferreira. Não nos despedimos sem antes lhe darmos a conhecer a previsão do estado do tempo para amanhã. Períodos de chuva em todo o país. Quanto às temperaturas, no Porto registram-se 13 graus de mínima e 17 de máxima. Em Lisboa, 12 graus de mínima e 17 de máxima. Já em Faro, 16 graus de mínima e 22 de máxima. É ponto final na informação. Tenho o resto de uma ótima sexta-feira. O fim de semana já está mesmo a chegar. E já sabe, fique na nossa companhia e fique bem.